Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre a industrialização brasileira. Hoje nós vamos entender como esse processo aconteceu no Brasil e, mais importante ainda, como ele costuma aparecer nas questões do Enem. A cada parte do conteúdo eu vou te mostrar uma técnica para identificar como o tema é cobrado na prova, para que você aprenda de forma prática e já consiga aplicar quando for resolver os exercícios. Para começar, precisamos lembrar que a industrialização brasileira demorou em comparação a outros países. Até o século XIX, a nossa economia era fortemente baseada na agricultura, de exportação, primeiro com o açúcar e depois com o café. Só no final do século XIX e início do século XX é que a indústria começou a ganhar espaço, impulsionada principalmente pelo capital do café. E é aqui que aparece a primeira técnica do Enem. Quando a prova fala das origens da industrialização, você deve associar o café não apenas à exportação, mas também ao financiamento das primeiras fábricas. Se a alternativa limitar o café apenas ao comércio externo, desconfie, porque o Enem gosta justamente dessa ligação entre o café e a indústria nascente. Seguindo a nossa linha do tempo, chegamos à Era Vargas, entre 1930 e 1945. Nesse período, o Estado passou a ter um papel central no desenvolvimento da indústria. Vargas criou empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, e fortaleceu a produção de bens de base. A lógica era clara: produzir dentro do país o que antes era importado, algo que chamamos de substituição de importações. E aqui vai a segunda técnica do Enem. Se você encontrar uma questão sobre Vargas e a crise de 1929, lembre-se de que a resposta certa quase sempre envolve a ideia de produzir internamente. Portanto, se uma alternativa disser que o Brasil continuava dependente exclusivamente de importações, essa alternativa está incorreta. Avançando, chegamos aos anos 50, com Juscelino Kubitschek e o famoso Plano de Metas. O lema era 50 anos em 5. Nesse período, houve grande incentivo à indústria automobilística, à construção civil e também à criação de Brasília. Foi uma época de modernização acelerada, mas que também trouxe aumento do endividamento externo. E como isso aparece no Enem? Normalmente, em questões que associam JK à chegada das multinacionais, especialmente as montadoras de automóveis, então sempre que uma alternativa disser que o período de JK foi fechado ao capital estrangeiro, descarte imediatamente, porque na verdade houve uma forte abertura para as empresas de fora. Seguindo em frente, entramos no período da ditadura militar, de 1964 a 1985. Nesse momento ocorreu o chamado milagre econômico, entre 1968 e 1973, marcado por altas taxas de crescimento do PIB e por grandes obras de infraestrutura, como o Itaipu e a Transamazônica. Mas esse crescimento vinha acompanhado de concentração de renda e de aumento da dívida externa. E aqui está a técnica do Enem. Sempre que aparecer o termo milagre econômico, desconfio de alternativas que falem apenas em progresso ou apenas em crise. O correto é sempre lembrar dos contrastes. Crescimento econômico, sim, mas com desigualdade social e repressão política. Por fim, chegamos à fase mais recente, marcada pela chamada desindustrialização precoce. Desde o final do século XX e ao longo do século XXI, a indústria brasileira perdeu participação no produto interno bruto, mesmo sem o país ter alcançado um nível elevado de desenvolvimento. A concorrência internacional e o crescimento do setor de serviços fizeram a indústria perder espaço. E como isso cai no Enem? Geralmente, em questões que apresentam gráficos ou tabelas mostrando a queda da indústria e o crescimento do setor de serviços, nesses casos, associe sempre a palavra desindustrialização ao enfraquecimento relativo da indústria dentro da economia. Para encerrar, vamos revisar rapidamente. Nós vimos que a industrialização começou com o capital do café, foi fortalecida na Era Vargas, com a substituição de importações, se modernizou nos anos 50 com o JK e a entrada das multinacionais. Atingiu seu auge durante o milagre econômico da ditadura militar, mas depois entrou em declínio com a desindustrialização recente. E a técnica principal para o Enem é sempre associar cada fase a seus marcos históricos, desconfiando de alternativas simplistas demais.
Agora é a sua vez. Estude essas fases, pratique interpretação de gráficos e textos e você estará preparado para acertar as questões sobre industrialização brasileira no Enem. Boa sorte nos estudos e até a próxima!